Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acamoncast, que é o podcast da Academia do Montador. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Neste episódio, o Sidney Miquelin e o Eliel conversam com Flávio Munhoz, que é diretor comercial da Mixflor. Para quem não conhece, Mixflor é uma rede de lojas no ABC Paulista que trabalha com vários produtos, entre eles pisos, piso laminado, piso vinílico, piso em madeira, piso em manta. E eles falam bastante sobre isso, principalmente sobre as melhores práticas de instalação desses pisos. Você acompanha a partir de agora no Acamoncast. Fica até o final, você vai gostar. Seja bem-vindo, Flavinho, aqui ao Acamoncast. Obrigado, Sidney. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar, bater um bate-papo sobre as áreas que a gente atua aí e conhece bastante. Bacana. O nosso público, ele nos mandou muita pergunta quando sabia que iria vir alguém que conhece muito de pisos, né? E vamos começar falando sobre piso laminado. Piso laminado. Aonde a gente pode usar o piso laminado? Tem muitas dúvidas aí, Sidney. Tem muitas dúvidas. Vamos lá. Legal. Piso laminado. Piso laminado é um material de muita qualidade. A gente tem poucos fabricantes, a gente tem pouca coisa no mercado. A gente tem Duratex, a gente tem Eucatex e Florest hoje no mercado. São os três principais fabricantes. Eles entregam um produto que eu posso usar num restaurante, num hotel, num escritório. Na maioria dos lugares a gente tem um material que aguenta. Ele é resistente. É resistente a riscos, a abrasão, a marcar. Tráfego de bastante pessoas. Exatamente. Você pode colocar, realmente o piso aguenta, tá? A única parte frágil dele é o excesso de água. Quando ele se depara com excesso de água, com umidade ou com qualquer coisa. Por ser formado de chapa, que é uma chapa de HDF ou HPP, ele vai absorver água e vai estufar. Esse é o ponto fraco do laminado. Então a gente já interpreta que onde eu tenho esse excesso de água, o laminado não encaixa bem. Todas as outras situações, dentro da linha, dentro da classe de abrasão adequada, da garantia, da recomendação do fabricante, pode-se utilizar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Né? O piso laminado, ele pode ser usado como revestimento de parede também, né? Como um painel, no caso. Ele pode ser usado nessa situação, né? Pode ser usado. Nós temos diferença entre materiais, tá? A gente tem o Duraflor, que trabalha com uma chapa de HDF. Essa chapa ela tem maior dilatação, naturalmente. Então, assim, colocar eu teria que colar na parede ou pregar. Eu travo a dilatação do piso. A única situação anteriormente, a gente tinha uma presilha que ela conseguia absorver essa dilatação na Eucaflor, por se tratar de outro miolo que tem menor dilatação. Mas assim, pode ser utilizado, tá? Mas eu acho que tem coisas melhores para se utilizar, mais fáceis, mais leves, menos trabalhosas, porque o laminado, eu prefiro ele no chão mesmo, particularmente. O chão é o carro-chefe, né? É isso daí. Então tá ótimo. Quais os ambientes que as pessoas no dia a dia utilizam mais? Seriam nos quartos, então? Quais? A gente tem uma cultura ainda do piso cerâmico, do piso frio, do porcelanato muito forte no Brasil. Perfeito. Entendeu? Então, a maior utilização, se a gente pegar, são sempre dormitórios, tá? Uma vantagem muito grande do piso laminado, e eu gosto bastante dessa qualidade, é o conforto térmico que te dá, tá? Então, assim, a gente está no ABC, mora em São Bernardo, úmido. Geralmente a gente não tem um clima mais ameno, mais frio. Tirar o pé da cama e botar descalço num porcelanato é desagradável. Dá aquele friozinho e incômodo. Enquanto no laminado você tem um conforto térmico muito melhor, muito mais agradável para uma criança brincar no chão ou qualquer coisa. Isso é um ponto forte do laminado e também do vinílico, que a gente vai falar um pouquinho mais. Pode descer da cama e pisar direto no chão. Vai ser confortável. Exatamente, um choque térmico. Bom. Ô Flávio, uma dúvida que as pessoas têm também com relação ao piso laminado. Apartamentos na Baixada, próximo ao mar.
Existe? Não tem problema Não. algum, ele resiste muito bem, mesmo essa maresia, não, na verdade lá tudo dura um pouquinho menos, Perfeito. né? Qualquer coisa, a maresia corrói mesmo, mas o laminado se identifica muito bem com qualquer área de praia, de baixada, a gente tem bastante obra lá e dá muito certo. Perfeito. E uma alternativa ao piso laminado, É o piso vinílico, né? piso vinílico. Fala um pouco sobre o piso vinílico pra gente. Piso vinílico versus piso laminado, entendeu? A gente já entendeu um pouquinho mais. Agora, qual o benefício que eu tenho de optar por um vinílico e o benefício e qual a escolha adequada, tá? Uma coisa que tem uma diferença considerável são valores. O ticket de um é diferente do outro. Perfeito. Entendeu? Não é que você não tenha laminado que seja mais caro, que esteja no topo aqui junto com o vinílico, mas ele entra muito mais baixo como valor, como custo. Perfeito. Então, o primeiro ponto é esse, tá? O vinílico, ele absorve, além de ter o conforto térmico, ele absorve muito impacto. Então, ele deixa mais confortável a acústica do seu apartamento, toda a acústica vai ficar mais confortável, porque um ponto frágil ainda do laminado é o toque-toque. É um Perfeito. piso flutuante, é um piso que você anda com salto, que faz mais barulho, que incomoda. Sim. Entendeu? Enquanto o vinílico, ele é um piso que já reduz muito, bastante mesmo esse toque-toque, esse sentimento, esse desconforto, tá? Outra coisa, o vinílico é muito importante, a gente vai voltar a falar depois, sobre etapas de como se atender e fazer bem um piso vinílico. Perfeito. Que essa é a diferença. O laminado mal feito ou o vinílico mal feito, eles não ajudam em nada e não atendem nenhuma situação. Perfeito. Entendeu? Mas falando da diferença dos dois, um é um PVC. Ele realmente é um piso imune à água. Ou seja, eu vou colocar ele dentro da água, vou tirar, ele vai estar dentro da sua melhor integridade ainda. Perfeito. Enquanto o laminado não aguenta isso. O toque-toque também é melhor, tá? E nós temos aí, eu preciso entrar nessa situação, dos diferentes modelos de piso vinílico. Perfeito. Tá? Tem o tipo de tráfego, né? Aonde que eu coloco um tipo de piso, em que tipo de situação, né? Na verdade, isso daí a gente também segue aquela mesma linha do laminado. A gente tem a recomendação da fábrica, a gente tem a certificação e autorização e respaldo para instalar numa área fabril, num restaurante, num quarto, Na residência. numa né? residência, em qualquer lugar. Nós temos vários produtos e o ideal é indicar cada produto para o local adequado. Existem espessuras diferentes? Existe hoje o piso vinílico, você tem espessura de 2 milímetros, que é o piso vinílico de entrada no mercado, é o que tem o melhor custo, tá? Perfeito. Que demanda uma mão de obra bem diferente de um piso de 3 milímetros, de um de 4 ou de um de 5. Tá? O de 2 milímetros, ele tem qualidade, ele tem resistência, a espessura não determina a resistência. Tá? Perfeito. Mas determina muito a questão de colocação, os insumos a serem usados. Tá? O vinílico, optando por uma boa marca, uma marca reconhecida, você tem qualidade no produto. Perfeito. Mas o que determina a qualidade final são os insumos usados na obra. Quais seriam? Vamos A lá. gente sempre precisa, para instalar um piso vinílico, aí falando do piso vinílico colado, tá? Perfeito. Depois a gente vai falar do clicado e da manta vinílica também, tá? Que são os 3 diferentes aspectos do vinílico, Perfeito. certo? E você tem um vinílico hoje também, que é até mesmo autoportante. Você tem muita opção nessa questão de vinílico. Mas, indo para a pergunta que você me falou, os insumos que nós precisamos. São etapas e insumos, tá? Então, a preparação de um contrapiso, uma massa adequada. Hoje, antigamente a gente tinha massa dita PVA, Eu ia falar que era sobre uma isso, viu? coisa caseira e assim, que dava muito certo. E hoje a gente tem todas essas massas, a Weber tem massa de qualidade, a Mapei, a gente tem outras massas também que assim te dão todas as etapas necessárias para você fazer uma instalação ideal de um piso vinílico, tá? Por que preciso preparar um contrapiso?
principalmente. Você tem 3 massas básicas de preparação. Tá? Você tem a massa de preparação, você tem a massa autonivelante e tem uma massa que ela tem uma aderência sobre superfície vítrea. Tá? Que é uma Seria massa um piso que específica. já existe, por exemplo, Exatamente. um piso cerâmico, um porcelanato. Hoje é muito comum a gente instalar sobre piso cerâmico. Perfeito. Tá? Para tirar justamente, te dar conforto térmico e mudar aquele um piso antigo, mudar aquela cara de forma prática e rápida, sem ter que quebrar tudo. Perfeito. Sem ter que fazer tanta bagunça. A gente entra numa obra e consegue fazer ela em 2 dias quase sem sujeira. Essa é a verdade. Muda totalmente o ambiente, né? Muda totalmente o ambiente. Tá? Mas eu não posso passar essa cola sobre essa base vítrea ou porcelanato. Eu preciso preparar. São 2 formas de preparação. Ou eu utilizo um primer, tá? Que é a forma mais caseira, mais antiga. Ainda os primers, algumas vezes utilizados, era a cola de contato. Era um dos principais. Além de cola... Só chamava de garra, né? É o que dá ancoragem. Teoricamente falando, ancoragem. Ele ia agarrar realmente aquela massa. Mas essa massa, essa terceira massa, qual é a vantagem dela? Ela te dá aderência sobre... Se eu passar ela sobre uma superfície de vidro, ela dá aderência, ela tem material que adere e a resistência mecânica dela Perfeito. É diferenciada, entendeu? É muito diferente do PVA. Que o que deixava a desejar o PVA antigo é a resistência mecânica, entendeu? Você tinha que fazer etapas de 1 em 1 milímetro para você ter resistência. Não, essa massa eu consigo tirar uma imperfeição de 3, 4 milímetros, isso momentaneamente, com a resistência mecânica adequada. Perfeito. Entendeu? O que poderia futuramente, se eu não zelar por isso, marcar o teu piso vinílico. O famoso fotografar o piso, né? Exatamente isso. Só uma dúvida, né? A massa, ela faz uma correção do contrapiso, né? Ela não é o contrapiso, é uma correção, né? Você tem, nessas 3 tipos de massa, você tem esses 3 fatores. Você tem a massa que corrige, você tem a massa que descontamina o contrapiso, porque é um fator muito importante. Começou a obra, tem pintura, tem gesso, tem isso. Quando você olha, está tudo marcadinho aquele contrapiso. Tá cheio de impureza mesmo e ele tá contaminado, aquele contrapiso. A massa, existe a massa que realmente ela vai suprir 1 milímetro, ela vai corrigir muito pouco, mas o principal propósito dela é a descontaminação do contrapiso. Perfeito. Criar uma base adequada para receber a cola. Tá? Esse é o ponto primordial. Você tem a massa que você levanta o seu contrapiso. A massa ideal hoje seria autonivelante. Acima de 3 a 5 milímetros, se você precisar fazer qualquer correção acima dessa espessura, autonivelante. Perfeito. Por conta da resistência mecânica e por não ser uma massa espatulada. Você tem as massas espatuladas e tem a autonivelante, que ela se autocorrige. Você passa com rodo, com fura-bolha, tem todo um processo e sai da parte manual, Do que PVA, né? é o grande vilão do colocador e de quem está fazendo a obra. É tirar tudo na mão, corrigir tudo na mão. Isso é o que compromete muitas obras, depende do tamanho da correção. O piso fotografado, o cara tirar na mão aquilo ali, é quase que impossível você deixar 100%. Então, isso tudo faz parte da colocação do vinílico. É uma coisa muito importante. Explicando um pouquinho para algumas pessoas que não estão acostumadas com esse termo, né, Flávio? O fotografar no piso é aparecer os defeitos, correto? Na verdade, é exatamente isso, tá? Mas vamos entender que é uma lâmina de 2 ou 3 milímetros. Quando eu passo a cola puxa o piso. Perfeito. Ele vai tomar a forma do contrapiso. Perfeito. Entendeu? Ele toma exatamente a forma. Se tem uma forma irregular, é essa que vai tomar. Se tem uma forma boa, é essa forma que vai Perfeito. tomar. Resumindo, se o cara não bateu bem a massa, criar caroço, vai fotografar o piso, né? Assim, se não foi orientado qual a melhor massa a ser usada e o que ele precisa, entendeu? Quando a gente vai para a obra com a massa adequada, muitas vezes utilizar uma lixadeira, utilizando a massa adequada, o nosso êxito vai estar sempre bem lá em cima, a gente vai atingir o objetivo. Perfeito. Entrando naquele assunto que a gente comentou, né, Sidney, de
consciência, de orientação, de treinamento, né? Sim. Se o instalador, se ele não estiver bem capacitado, bem preparado, né, o risco de acontecer algum problema é fatal. Hoje, o mercado se inova a cada dia. A gente tem material novo a cada dia. E essas massas são novas também. Por mais, são novas para o nosso cotidiano, tá? Porque, infelizmente, ainda são materiais, os materiais mais adequados, os melhores, ainda têm um ticket muito alto, um preço muito alto. E eu acho que não só no meu mercado, mas todo esse mercado de construção a seco, às vezes a pessoa tem medo do custo disso tudo, entendeu? Então, assim, o meu maior desafio hoje, e eu tenho corrido atrás disso particularmente, é viabilizar as massas adequadas com preço justo. Perfeito. Entendeu? E assim, a atualização do colocador mediante essa coisa nova, essa massa nova. Aquela geração antiga não se enquadra mais, porque você tem a quantidade exata de água, como bater a massa, como espalhar ela, entendeu? Não é simplesmente fazer de qualquer jeito, como fazia antigamente. Essa especialização é muito importante. Antes era tudo no olho, né? Tudo olhômetro, entendeu? Era na sensibilidade e conforme batia. Não, hoje você tem tudo catalogado. São 4 quilos de massa, são 2 quilos de água, são 2 litros de água e assim por diante. E isso demanda treinamento e conhecimento. Perfeito, perfeito. E vamos falar um pouco da instalação de pisos vinílicos em ambientes comerciais. Olha, nós temos hoje um mercado que tem crescido e vai crescer muito mais, tá? E eu já tenho essa percepção já há alguns anos e eu tenho adquirido conhecimento sobre o assunto, respaldo e bastante voltado para o segmento de mantas comerciais, tá? Que são mantas vinílicas. Esse é o piso vinílico mais genuíno quando se fala que pode ser lavado. É um piso preparado para lavagem, tá? É um piso que pode ser encerado e restaurado. Hoje nós temos mantas homogêneas e mantas heterogêneas. Hoje já existe uma linha comercial para restaurantes, para residências. Qual a diferença entre a homogênea e a heterogênea? Legal. Então, uma manta homogênea é uma manta geralmente hospitalar. Perfeito. Tá? É uma manta, por exemplo, nós fazemos o Centro Cirúrgico do Mário Covas. É uma manta específica, uma manta condutível, uma massa homogênea. É uma única massa compactada. Que não utiliza rodapé. Essa. Geralmente essa sobe na parede, o rodapé. Ela sobe, não todos. Você precisa de um suporte curvo, precisa de um arremate. Em metrô, né? Nos vagões de metrô são utilizados essa. É isso daí. Perfeito. E daí você imagina o quanto ela aguenta a nível de tráfego. Que é um tráfego absurdo, né? Exatamente. Sala cirúrgica, por exemplo, são 5 cirurgias num dia. São 5 lavagens com mangueira e esterilização do local. Perfeito. Então ela aguenta isso. Ela foi feita para aguentar. A heterogênea ela tem um perfil melhor acerca de acabamento. Você consegue trabalhar desenhos e um tom mais legal para encaixar num residencial, em algumas coisas. Imagina que a manta homogênea, eu não consigo dar cor para ela. É a cor que ela tem, azul, amarelo, branco, é isso daí. Não, agora o acabamento na heterogênea é diferente, porque você tem um balanço, tem o PVC e tem a lâmina, a capa de uso e o decorativo, onde você consegue ter acabamento bem contemporâneo, bem atual, para instalar dentro de uma casa, num restaurante, hotel, escritórios e hotel. E assim, a resistência é tão boa quanto a homogênea. Sidney, esse assunto de manta é importante porque acho que falta no mercado instaladores para esse tipo de produto. Concorda? Olha, eu tenho alguns que estão na minha conta e assim, mas porque eu estou há 5 anos trabalhando e investindo nesse segmento, mas
ela é muito deficiente, essa mão de obra. A mão de obra aqui não é barata, entendeu? Tem que ser muito qualificada, tá? Não você tem que soldar, solda quente em todos os pontos. É uma manta que ela é soldada. Você tem rolos de 2 metros por 20 e você tem as emendas. Cada emenda você tem uma solda quente, que realmente torna ela impermeável. Se o aplicador não souber aplicar, ele vai queimar a manta. Concorda? Por isso tem que ser treinado, tem que praticar muito antes de fazer a instalação. Eu acho que o treinamento, a especialização e o profissionalismo, que eu acho que a nossa mão de obra hoje deixa um pouquinho a desejar, algumas coisinhas simples que mudam tudo. É um atraso de meia hora, às vezes compromete uma obra inteira. Você por mais, não adianta fazer muito bem feito se você não cumprir prazos, se você não cumprir etapas. E a gente está acomodado hoje, eu estou falando eu vejo que nossa colocação ela não tem tanto profissionalismo como deveria. Tá? Hoje eu busco formas de monitorar esse profissionalismo e cobrar dos meus colocadores, entendeu? Mas assim, isso deveria vir e não eu ter que cobrar isso. Isso deveria ser... eu estou na contramão dessa situação. Eu me vejo na contramão. Eu ter que cobrar, eu ter que gerenciar isso. É claro que faz parte do meu trabalho. Mas isso deveria já vir naturalmente. Eu acho que também falta um pouco de harmonia entre as empresas, fabricantes. O fabricante ele não está buscando muito treinar um especificador justamente nessa área de piso e manta, né? Eu vejo muito treinamento de piso laminado, de piso vinílico, mas piso e manta, acho que foi o tempo. Deveria voltar isso daí novamente, concorda? É que é um mercado um pouco restrito também. É um mercado que tem algumas pessoas que detêm parte do mercado e também não querem perder. Trabalham para não perder. Mas hoje a Target ela é líder hoje nesse segmento, entendeu? Parceira, e assim é uma empresa, por maior que seja, falando ela dá treinamento, ela nos acompanha, ela está dentro da obra geralmente comigo. Tá? É uma das empresas que mais me acompanham dia a dia dentro de obra. Esse suporte, eu vejo que a Target está fazendo de forma bem legal. Perfeito. E esse exemplo, né, o que a gente espera do mercado, que nós, aqui no AcamonCast, em todos os episódios, a gente acaba discutindo sobre esse tema. Qualificação de profissionais. O que a gente percebe que acontece? Existe uma força gigantesca para o lojista conseguir atrair a atenção do consumidor, para ele vir na loja, ele entender a mensagem, aceitar que aquela venda consultiva foi bacana, só que aí chega a parte da instalação do produto. E aí, Flávio, chega a ser assustador o que a gente ouve, muitas vezes, dos consumidores. Muitas vezes a pessoa não reclama que o produto foi mal instalado, mas ele reclama que a obra ficou suja, enfim, que o instalador, ele poderia ser um bom profissional, mas ou ele chegou atrasado, né? E a pessoa ficou esperando, hoje todo mundo tem compromisso, ou ele fez a obra, mas visualmente o cara trabalhando ali no dia a dia é assustador, porque muitas pessoas acham, é o meu jeito de trabalhar. Só que normalmente, quando a obra está vazia, né? Tudo bem, não choca tanto, mas hoje, grande parte das obras, principalmente de pisos, são contratadas no momento que a pessoa já está morando. Sim. Né? É comum isso daí, não é? Bastante. E a facilidade de instalação de um piso laminado, aí, obra morando e habitada, com móveis. É uma obra que nós fazemos no nosso dia a dia, e assim... aí é onde a gente tem que encaixar o produto certo para esse tipo de obra. Tá? Piso vinílico colado não é um material
muito bom para se fazer uma obra dessa maneira. Ela demanda muito tempo, ela desgaste, porque sempre O eu tenho cheiro que passar dos materiais também? Eu tenho que preparar esse contrapiso, Perfeito. eu tenho que passar uma massa cimentícia, eu tenho que ter aquele espaço livre para mim poder fazer bem feito. Perfeito. Entendeu? O piso vinílico clicado, ele veio para absorver esse mercado. O piso laminado são os produtos ideais para se trabalhar nessa situação. Porque você começa uma obra montando, já vai jogando as coisas para cima, vai estando pronto e vai acabando. Chegou no final, já está tudo pronto. O piso vinílico clicado com mais facilidade ainda, porque você corta tudo no estilete, não faz pó nenhum, entendeu? Eu fiz uma obra considerável de laminado num apartamento em Santo André muito grande e assim, eu passei 30 minutos com a cliente, são 2 senhores, vai fazer muito pó. Não tem como. Vocês estão dispostos? Flávio, é esse piso que eu quero, é dessa forma que eu quero. Podia colocar o clicado, mas são mais tradicionais, gostam do brilho, entendeu? E geralmente o piso vinílico é mais opaco, não tem aquele brilho que se apresenta, se consegue na madeira ou mesmo em alguns laminados. Então é tradicional. E eu tive acompanhando, fez realmente, mas assim, a gente pegou uma obra com muitos móveis, foi uma obra de 4 dias bem trabalhados, pelo tamanho e por tudo. E assim, no final eu estive lá na segunda-feira, eu falei, e aí, como foi? Pô, Flávio, foi tão difícil, mas eu tô felicíssima com o resultado, entendeu? Então, assim, achar o material adequado, saber que vai fazer pó, o laminado faz pó e não tem jeito. E os instaladores também adequados, conscientes, Exatamente. Assim, eu vejo que essa questão do instalador, do profissional, limpar a obra é essencial, tá no horário certo. E às vezes um trabalho que a gente vendeu bem, a gente vendeu com orientação, atendeu muito bem o cliente, porque são etapas, né? A gente não chega fazendo a obra. A gente tem o primeiro flerte, depois tem o atendimento, depois tem o orçamento, tem a briga ali para conquistar e vender, e daí no final, de vez em quando, algumas vezes, por uma coisa tão simples que é uma sujeira, é uma falta de, é um atraso, a gente perde um cliente. E pegando esse gancho, Sidney, até aproveitar, tá falando de instaladores, né? Instaladoras mulheres, né? Não seria um nicho bacana para a mulher atender nessa instalação de piso? A mulher tem capricho, tem detalhe, não é um serviço pesado. Como que você pode falar isso para a gente? Como que está esse mercado das mulheres em instalação de piso? Eu tenho um instalador de manta e ele trabalha com a esposa. A esposa dele pega no pesado. E eu tenho muita qualidade, porque ela cobra melhor detalhista, isso, né? Do que qualquer pessoa. Eu acho que assim, o nosso mercado não é uma mão de obra pesada, entendeu? É muito simples, o vinílico não existe carregar muito peso, não existe, é uma obra mais manual e detalhista. Eu acho que mulheres, eu gostaria de ver mais colocadoras no mercado. Eu gostaria mesmo de ter mais contato, porque é muito mais caprichosa, em alguns pontos mais detalhistas. É diferente do homem, né? Sim, e bem porque, por exemplo, tem pessoas que... A mulher está sozinha em casa, igual a Regiane comentou, que ela estava pensando em formar uma equipe só de mulheres para atender esse público. Porque às vezes a mulher está sozinha e sente mais seguro se chegar uma equipe de mulheres para instalar o piso. Então nós acreditamos, sim, fortemente que é um mercado promissor para o universo feminino, né? E com certeza serão ótimas profissionais, justamente pela atenção aos detalhes, né? Eu acredito, eu já tive e tive muito êxito nas colocações que fizeram para mim, e eu acho que seria uma ótima opção, seria muito bom, eu acho que encaixaria muito bem. Inclusive, nos próximos dias, nós já estamos fazendo uma pequena divulgação, nós estamos formatando um evento, né, Eliel? Sim. Voltado para o mercado, para a gente dizer para o mercado o que é a construção a seco. Porque muita gente, nas pesquisas que a gente fez, não sabe o que é. Aí uma empresa de piso, uma de hidrael, divulga o mercado de construção a seco. Ou seja, o que nós enxergamos? Vamos explicar primeiro, então, para as pessoas o que é, aí elas entendem
Porque o mercado de construção a seco é o drywall, é o steel frame, é os pisos, e aí a gente mostra as possibilidades. E nesse evento, o que a gente está convidando? Que as mulheres participem. Puxa, porque, com legal. toda certeza, o mercado hoje é de 3% a 5%, né? Apesar de parecer que é muito concorrido, mas a gente foca muitas vezes no tamanho do mercado aqui de São Paulo, aqui do ABC. Mas o Brasil é imenso. E tem outras regiões, né? A tendência nos próximos anos é o Brasil evoluir, crescer, outras possibilidades de mercado vão acontecer e claramente vai faltar mão de obra. Eu tenho certeza Não disso. A gente, se crescesse 10%, a gente... Seria extraordinário. 3% mais, a gente não teria daria mão de conta. obra. A gente já não teria. A gente não teria. Já é difícil hoje. Com o mercado esse nichinho pequeno, a gente já sofre, entendeu? Os bons profissionais que você tem, eles ficam sem trabalho? Eles reclamam que não tem trabalho? Olha, não tem faltado trabalho. E o nosso mercado, eu costumo falar que a gente tem mercado para todo mundo. E eu não vejo concorrente como tem um ou outro que às vezes faz uma coisa que não é ideal, entendeu? Tudo que usa... não vou entrar no mérito, mas assim, o mercado tem para todo mundo. Se abrir 10 lojas de piso e trabalhar certo, vai ter mercado no ABC. Assim como o steel frame, o drywall, que tem crescido tão bem, o mercado existe. E a gente atende bastante interior. Hoje, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente tem menos mão de obra ainda. Sim. Alguns lugares que eu sou contratado para fazer obra, porque não existe. Eu fiz uma obra em Bauru, no shopping, essa semana. E assim, a empresa queria achar uma empresa para contratar lá. Ela não encontrou nem o que sabia o que era o material. E a gente foi contratado para ir para Bauru, como já fui para o Rio de Janeiro, como já fui para a Bahia, fazer obras. Então, o mercado é muito amplo. Mas, assim, me preocupa o crescimento desordenado sem a gente ter uma qualificação profissional adequada. Perfeito. E a Academia do Montador Tá aí para isso, né? está aí para isso. Nós estamos trabalhando arduamente para justamente suprir essa demanda, lacuna, né? De proporcionar que também, mesmo as empresas que têm esses treinamentos, Flávio, que o mercado consumidor ou os novos profissionais enxerguem isso. Porque a pergunta recorrente é, mas aonde que eu aprendo a colocar piso? Com quem eu aprendo? E essa informação, no círculo, né, de lojistas, de quem está no segmento, talvez seja suficiente. Mas se a gente quer aumentar o mercado e quer ter novos profissionais, a gente tem que mostrar isso de uma forma mais forte, né? As possibilidades de treinamento, de educação. Eu acho que a nossa grande dificuldade e justamente casa com o que você está falando, é a formação de profissionais. A maioria, e está aqui o Eliel, que tem um contato grande com colocadores, os colocadores que você conhece que se formaram. Eles se formaram aprendendo com outro colocador, inclusive com todos os vícios errados, com toda a falta de responsabilidade e profissionalismo. É essa a nossa forma de formar profissionais hoje. E isso está sendo um tiro no pé. Está sendo um tiro no pé a cada dia. Sim. A gente vai protelando esse legado do mau funcionário por mais anos. Começa a virar legado isso. E assim, mas também a gente não tem essa situação, essa facilidade em botar alguém lá, e eu vejo que até empresas pagariam para isso. Perfeito. Ou o profissional pagaria para isso. Eu vou passar lá tantos dias, eu vou ser doutrinado dessa maneira, ensinado, eu vou saber os processos adequados, como entrar na casa do cliente, como me comportar, como sair, porque a gente trabalha dentro da casa do cliente, a gente invade a privacidade das pessoas, entendeu? O meu trabalho, eu tenho que falar para o cliente, olha, sinto muito, mas eu vou te incomodar 3 dias, eu vou te incomodar 4 dias, entendeu? E como incomodar de uma forma saudável? Como incomodar não incomodando? Exatamente. A gente fala de treinamento, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Cara, instalação de piso, quanto tempo demora para eu aprender a instalar um piso?
É simples, é rápido, é assim, é simples, mas também você precisa ter não só aprender a colocar piso, mas junto com isso vem toda outra comportamento, horário. Não é, o problema é que só hoje instalação, eles né? têm aprendido só colocar piso. Aprende só colocar piso. Não aprende como entrar em contato com o cliente, como acha que o cliente muitas vezes, e não sei se você já teve essa percepção, que parece que o colocador está fazendo um favor. Sim. Ele está fazendo um favor, ele não está ganhando dinheiro, ele não está ali como profissional, não. Eu estou indo na sua casa colocar piso porque eu estou fazendo um favor para você. E isso tem que ser mudado, né? Isso tem que ser mudado. Essa cultura que não ajuda, não nos ajuda como loja, como comércio. Eu acho que o instalador ele deveria ser um vendedor, um consultor, um mestre de obra. Ele tem que ser completo, cara. Ele tem que atender o cliente com qualidade, tanto na prática quanto na abordagem, no atendimento. Isso facilita para a gente no mercado. Como é agradável e satisfatório e acontece recorrente isso. Flávio, eu estou indo comprar com você, mas eu quero aquele instalador. É isso. Eu quero essa pessoa. Essa pessoa vai fazer minha obra, Flávio? Beleza. Então, Flávio, eu falo muitas vezes, agenda cheia, eu falo, vou demorar para colocar esse cara mais 5 dias lá na tua casa, mas vou colocar ele. Você aguarda, é isso. Estamos de acordo? É isso. Aí a gente tem um resultado. E assim, eu costumo falar com os colocadores. Cara, como eu gosto quando alguém chega solicitando a sua mão de obra. Entendeu? Vem para a Mixflor, que é a cara, é a sua cara aí, claro, mas solicitando, a mão de obra ficou perfeita, você pode indicar aquele colocador, pode fazer aquilo, ter esse feedback também, né? E assim, a gente também tem uma cultura também que eu acho que a gente tem mais o hábito de reclamar do que elogiar. E perfeito. Isso também eu acho que às vezes falta. Aí falando um pouquinho do consumidor e de todo mundo. E nós temos que partir de enxergar o problema para construir uma solução. E a Academia do Montador está aí para isso. Está aqui para isso. O que nós queremos verdadeiramente é conscientizar lojistas, distribuidores e fabricantes que nós devemos criar um movimento muito grande para a qualificação dos profissionais. Isso vai ajudar o mercado num todo. Mais pessoas vão acabar... O grande vilão, se a gente for analisar, o nosso concorrente maior, na realidade, não é a loja vizinha, é quem está utilizando o piso cerâmico, porque desconhece os benefícios que um vinílico pode proporcionar. Então, e como que a gente traz esse público? Mostrando que no segmento de construção a seco, instaladores de pisos, os lojistas, tem uma proposta melhor, onde a experiência desse cliente vai ser muito satisfatória. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Os materiais, o piso vinílico, meu concorrente, bem dito, muito bem dito. Meu concorrente é o piso cerâmico. É aquela situação, entendeu? Assim como o bloco, assim como toda aquela construção antiga que não está visando uma coisa sustentável, não está visando muitos benefícios que a construção a seco traz. O restante é aliados, né? E também a gente é muito ignorante acerca disso. Eu acho que trazer esse conhecimento sobre o que é construção a seco, para mim, eu particularmente assisti um vídeo hoje sobre o steel frame, entendeu? Drywall já conheço um pouquinho mais, mas cara, é sensacional o mercado. Como se faz com qualidade, com praticidade, com mais mão de obra tem que ser qualificada. Muito bom. Ótimo. Flavinho, foi um prazer ter recebido você aqui. Gostei, viu? Né? Muito bom, né, Eliel? Muito bom, esclarecedor. Legal, eu agradeço, foi muito bom também, é muito bom estar com você aí, Sidney, Eliel também. O prazer é nosso. E, gente, a gente está aí para tirar dúvida, tá? A gente está para fazer uma obra... O meu principal objetivo em qualquer coisa é entregar qualidade. E as pessoas que estão nos assistindo agora, se tiver alguma dúvida com relação aos pisos, né? Sim. A instalação, pode deixar pergunta aqui nos comentários, que com certeza o Eliel, o Flávio vão estar olhando e vão responder. É isso aí. Manda pergunta que a gente responde, tira todas as dúvidas, estamos aí para isso. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, viu, Eliel? Obrigado. Eu agradeço, viu, Sidney?
Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Mais um abraço. Ah, que pena. Chegamos ao final de mais um episódio do Acamoncast, que é o podcast da Academia do Montador. Mas olha, na próxima semana tem mais um episódio para você conferir, tá bom? Obrigado pela audiência e pelo carinho. Tchau, tchau.